Trust me, there's no bears in this neighborhood. That is when things started getting a little strange. Poucas pessoas capturaram vídeos claros de encontros com lobisomens e outras criaturas desconhecidas incríveis. Esses são avistamentos chocantes que muitos lamentam ter registrado em câmera. O corpo desse híbrido meio humano, meio lobo, foi encontrado na África do Sul por um motorista de caminhão próximo a uma selva. Ele o carregou em seu caminhão para ser examinado em uma instalação, pois parecia estar respirando. Entre todas as criaturas que já vi, esta parecia surpreendentemente real. Infelizmente, não houve acompanhamento sobre o que aconteceu com ela, mas há uma teoria de que era um experimento de laboratório que deu errado. Em uma cidade desolada do Oriente Médio, um motorista testemunhou uma figura humanoide se movendo de quatro entre uma matilha de cães de rua. A criatura se destacava nitidamente contra os cães, mas sua origem e aparência permanecem inexplicáveis para os especialistas. Este encontro se tornou uma lenda na área abandonada. Um grupo de caçadores armou uma armadilha fatal e capturou uma criatura escura massiva. Tinha uma boca grande com dentes afiados, semelhantes aos de um canino, e uma pele escura. Esse lobisomem acabou se cansando após não conseguir escapar da armadilha. Os caçadores cometeram um erro fatal ao se aproximarem demais. Do nada, tudo virou um caos. O vídeo foi abruptamente cortado, mostrando apenas os caçadores fugindo em desespero. O lobisomem pode ter finalmente se libertado e iniciado uma perseguição. O que aconteceu depois? Ninguém sabe ao certo, mas sejamos honestos. É bem óbvio quem tinha a vantagem naquele momento. Pelo amor de Deus, cara. As florestas nunca foram lugares seguros. Você provavelmente já ouviu falar das lendas sobre o Homem-Cão, uma imponente criatura peluda, metade lobo, metade homem. Mas e se eu dissesse que há mais verdade nisso do que parece? Recentemente, um caminhante registrou imagens de uma figura gigantesca e peluda, escondendo-se entre as árvores. O ser tinha uma estranha semelhança com o lendário Homem-Cão, com um rosto lupino e um corpo humanoide. Esse avistamento reacendeu o interesse nos mitos, levando muitos a questionarem se a criatura realmente existe. Nas profundezas das florestas da Nicarágua, um encontro assustador foi registrado. Uma entidade desconhecida, de comportamento claramente territorial, arremessou objetos contra um explorador que ousou invadir seu domínio. O folclore local atribui a essa criatura a responsabilidade por desaparecimentos misteriosos e mortes trágicas na região. As descrições da criatura batem assustadoramente com os avisos indígenas sobre entidades perigosas que habitam essas áreas remotas. Enviados para investigar atividades estranhas em uma região isolada, os soldados montaram acampamento sem saber o que os aguardava. De repente, algo emergiu das sombras. Em meio ao caos, um soldado foi emboscado por uma figura sombria e a câmera capturou o início da confusão. O que veio depois? Isso permanece um mistério assustador. Um homem, desesperado para se proteger, acabou cara a cara com uma criatura aterrorizante, com chifres e um rosto que parecia o crânio de um animal. Era algo que desafiava qualquer explicação natural. Não havia nada humano naquilo. Felizmente, a equipe conseguiu afastá-lo e resgatar o companheiro, mas o encontro deixou claro: uma vez que essa entidade te avista, escapar de seus olhos brilhantes e garras letais é praticamente impossível. Um vídeo arrepiante vindo da Indonésia capturou uma figura misteriosa na floresta. Seus olhos brilhavam na escuridão e seu tamanho era assustadoramente desproporcional. Ainda mais estranho, sua cabeça parecia estar fora de lugar e um sorriso sinistro adornava seu rosto enquanto tentava atrair os curiosos que filmavam. No entanto, quando a equipe se aproximou demais dessa presença sobrenatural, tudo deu errado. Os equipamentos falharam instantaneamente e a criatura os obrigou a fugir, deixando para trás um mistério inquietante.
Outro encontro surreal ocorreu em uma região desconhecida, onde um grupo de exploradores locais tentava capturar uma criatura conhecida por suas atividades sombrias. Eles esperaram pacientemente, tentando atraí-la, até que algo se moveu na água. De repente, olhos assustadoramente inumanos, cercados por cabelos escuros e molhados, surgiram. A criatura nunca se revelou por completo, mas a filmagem foi o suficiente para confirmar que algo macabro estava à espreita naquela aldeia. This video of a giant wild boar scrounging for food for his babies in Hong Kong is going viral on social media. Uma fera gigantesca registrada em Hong Kong, que rapidamente viralizou nas redes sociais. Esse javali selvagem monstruoso parece saído de outro mundo, desafiando qualquer noção do que é normal. Suas proporções descomunais e presença intimidadora o tornaram mais uma peça no quebra-cabeça dos mistérios que nos cercam. Pode ser que essas criaturas misteriosas vivam entre nós aqui na Terra. Não é surpresa que os moradores de um subúrbio de Hong Kong tenham decidido evitar tirar o lixo enquanto uma imensa família vagava por lá. Um javali colossal, tão grande que lembrava um urso pardo, foi flagrado revirando lixeiras com uma facilidade assustadora. Era como se ele fosse um frequentador assíduo da academia. Quem sabe, uma inspiração para começarmos a malhar também. Já na floresta, Samantha estava com sua família em uma caminhada tranquila, ladeira abaixo, quando algo estranho aconteceu. Eles não perceberam nada à primeira vista, mas ao revisar as imagens em casa, notaram uma figura intrigante à frente deles. Era difícil determinar o que era, talvez um macaco ou um gorila, mas com a localização da floresta mantida em segredo, o mistério permanece. O mais estranho, Samantha e sua família passaram por aquilo sem notar. No Brasil, outro encontro perturbador aconteceu no quintal de uma casa. Durante a calada da noite, o proprietário ouviu ruídos incomuns. E ao investigar, encontrou algo que gelaria o sangue de qualquer um. Uma criatura grande, peluda e escura caminhava sobre 4 patas. Seus dentes afiados e garras eram intimidantes, mas o que realmente chamou a atenção foi o rosto. Uma estranha fusão entre humano e lobo. Seria possível que ele tivesse capturado um lobisomem da floresta? E para fechar com chave de ouro, uma filmagem granular de 1942 retrata soldados alemães em patrulha nas profundezas de uma floresta. Tudo parecia normal, até que o movimento nas árvores mudou drasticamente. O clima ficou tenso, e momentos depois, eles foram confrontados por uma enorme criatura peluda com dentes afiados, orelhas longas e um corpo humanoide. Após o confronto, a fera foi vista no chão, mas sua verdadeira identidade permanece um enigma. Seria um lobisomem ou algo igualmente terrível? Era uma noite silenciosa no leste do Tennessee quando algo perturbador quebrou o sossego. Um homem ouviu ruídos assustadores vindo de sua propriedade. Ao investigar, ele avistou olhos brilhantes fixados nele na escuridão. Quando ele registrou as imagens, revelou-se uma criatura alta e curvada, algo que certamente não era um animal comum. Talvez fosse um lobo, ou quem sabe, algo muito mais sinistro. Na calada da noite, câmeras de segurança em uma rodovia britânica capturaram uma visão arrepiante. Uma figura humanoide, pálida, correndo de 4 patas entre os carros em alta velocidade. Embora inicialmente descartada como um cão vadio, análises mais detalhadas dos frames revelaram algo muito mais intrigante. A criatura tinha movimentos estranhamente não naturais, e suas características não eram nada caninas. Seus olhos pálidos e quase sobrenaturais levaram os locais a chamá-la de o lobisomem de Wessex. E aí, o que você achou dessas criaturas surpreendentes? Será que estamos mesmo sozinhos ou tem algo espreitando por aí, só esperando para ser descoberto? Deixe o like para ajudar a desvendar mais mistérios como esses. No, do you wanna look at this? It's like I think it's meant to be like a girl's hair. Imagine isso, 2 amigos exploravam uma caverna aparentemente inofensiva. No início, encontraram apenas formações rochosas estranhas, mas nada tão bizarro quanto o que estava por vir. Após passarem por uma pequena abertura, descobriram restos misteriosos de uma civilização antiga. O que inicialmente parecia apenas estátuas de pedra, logo revelou esculturas inquietantes nas paredes e um rosto.
Sim, um rosto enfiado dentro da caverna. O medo tomou conta e eles decidiram sair imediatamente. Mas no meio da fuga, algo os fez parar. E o que capturaram nas câmeras era mais do que perturbador. Definitivamente aquele não era o lugar para stars e muito menos para aventuras. Agora, prepare-se para outra história de arrepiar. Durante uma caminhada casual à noite, Josh Carter começou a ouvir gritos estranhos vindo debaixo de uma ponte. Com a câmera em mãos, ele foi lentamente se aproximando, enquanto os gritos aumentavam. Então, à sua direita, ele viu algo que congelaria qualquer um. Uma criatura pálida, com olhos escuros e um olhar penetrante, rastejava de 4, fixando sua atenção diretamente em Josh. E então veio o grito, um som tão agudo e perturbador que parecia ecoar na alma. Alguns mistérios são melhor deixados intocados. Você se atreveria a encarar o desconhecido? Apesar de sua pele pálida, a criatura exibia músculos definidos, indicando uma força assustadora. Reconhecendo o perigo iminente, o homem se virou e fugiu desesperado, tentando escapar do que parecia ser um pesadelo sobrenatural. O segredo da caverna. No Utah, um casal decidiu explorar uma caverna misteriosa, mas o destino tinha outros planos. Ao se depararem com uma porta de metal acorrentada, uma criatura sombria emergiu das profundezas e os encarou fixamente. Em choque, o casal fugiu, mas não antes de registrar a cena com sua câmera. O vídeo mostra uma figura assustadora que mais parecia um guardião de segredos enterrados. Enquanto exploravam cavernas e túneis, pessoas frequentemente se deparam com coisas inexplicáveis. Imagine um ser negro com olhos azuis brilhantes espreitando sob um túnel, escondendo-se dos humanos como se fosse um alienígena de outro mundo. O mais aterrorizante, a criatura nunca foi capturada e ainda pode estar por aí, aguardando o momento de ser novamente descoberta. Em outra caverna, uma figura gigantesca e coberta de pelos negros foi avistada, escondida em um buraco. Testemunhas descreveram a criatura como algo parecido com um Sasquatch, mas com características ainda mais perturbadoras. Alguns acreditam que era o lendário Fantasma da Caverna, uma entidade cuja presença causa medo até nos exploradores mais corajosos. Uma simples aventura em uma caverna isolada transformou-se em um pesadelo para um grupo de amigos. Enquanto chamavam por um companheiro desaparecido, algo saiu da escuridão. Uma figura alta, pálida, com um ar fantasmagórico, apenas observando em silêncio. O que era apenas uma brincadeira entre amigos tornou-se uma experiência que ninguém conseguiu esquecer. Em 2020, um trabalhador da construção civil na Nicarágua viveu um verdadeiro filme de terror. Durante o turno da noite, ele encontrou um esqueleto em movimento. Sim, um esqueleto que não apenas ficou lá, mas começou a persegui-lo. Apavorado, ele se escondeu, mas o ser ficou imóvel, como se estivesse esperando. Seus olhos vazios pareciam segui-lo, mesmo na escuridão. O mais aterrador, o trabalhador desapareceu misteriosamente, deixando apenas sua última filmagem como testemunha do que aconteceu. Você acha que está seguro? O que essas histórias têm em comum é que elas nos mostram que o inexplicável está mais perto do que imaginamos. Continue com a gente para desvendar mais mistérios. Em um túnel envolto em completa escuridão, um homem viveu um dos momentos mais aterrorizantes de sua vida. Enquanto caminhava com cautela, sua lanterna iluminou uma figura inquietante movendo-se ao longe. Não era humano. Era algo mais, algo perturbador. Uma silhueta fantasmagórica rastejava em seus joelhos, como se estivesse saindo diretamente de um pesadelo. A figura parecia avançar em sua direção, mas, em vez de fugir, o homem teve a ousadia de manter a câmera firme e continuar filmando. Com coragem ou loucura, ele seguiu a aparição, registrando sua forma assustadora enquanto ela desaparecia nas sombras profundas do túnel. A maioria de nós teria corrido sem olhar para trás, mas esse homem provou que às vezes o desconhecido é irresistível.
Nos túneis misteriosos da Segunda Guerra Mundial no Japão, a história se mistura com o sobrenatural. Dizem que esses lugares são assombrados por soldados que jamais encontraram descanso. Uma noite, um explorador corajoso decidiu enfrentar os rumores e entrou em um desses túneis esquecidos pelo tempo. Enquanto caminhava, uma figura espectral surgiu no final do corredor escuro. Era a forma de um homem, mas seus olhos brilhavam com uma intensidade quase hipnótica, fixando-se no visitante antes de desaparecer no ar. Tomado pelo medo, o explorador fugiu desesperado, carregando consigo apenas o pavor do inexplicável. Até hoje, ele não consegue descrever exatamente o que viu, mas a experiência o marcou para sempre. Há lugares que devem permanecer fora dos limites, e este túnel abandonado é um deles. Enquanto um aventureiro curioso investigava os sons estranhos que vinham de dentro, ele ouviu algo mais, ruídos que aumentavam em volume e intensidade a cada passo. Parando no meio do caminho, ele virou uma esquina apenas para se deparar com um par de olhos brilhantes emergindo da escuridão, fitando-o com uma presença assustadora. Antes que pudesse reagir, outro par de olhos se revelou logo atrás, duplicando o terror. Ambos os seres, escondidos nas sombras, pareciam observá-lo com intenções perturbadoras. Percebendo que estava diante de algo além da compreensão, ele recuou rapidamente, ainda sentindo o peso dos olhares ameaçadores em suas costas. Realidade ou engano? Um grupo de homens se aventurou em uma caverna ou mina abandonada em algum lugar no Iraque, alegando ter encontrado um demônio real nas profundezas escuras. Mas será que isso é verdade? Para alguns, a criatura parecia assustadora à primeira vista, mas ao analisar mais de perto, ficou evidente que poderia ser apenas alguém fantasiado. Embora muitos acreditem, esse tipo de encontro nem sempre convence, especialmente quando os detalhes começam a parecer encenados. Em um vídeo misterioso filmado dentro de uma caverna em Nevada, algo mais intrigante veio à tona. A localização era próxima à infame caverna onde Kenny V desapareceu anos atrás, alimentando ainda mais os rumores em torno do lugar. O explorador encontrou estranhas cascas de ovos no interior, sugerindo a presença de algo além do comum. Será que estamos falando de um verdadeiro encontro com o desconhecido? A linha entre o real e o imaginário nunca foi tão tênue, e é isso que mantém essas histórias tão fascinantes. Essa foi só uma amostra do que pode estar escondido nas sombras dessas minas esquecidas pelo tempo. O que mais será que o mundo está guardando para aqueles corajosos ou imprudentes o bastante para explorar? Num momento tenso, um homem explorava uma construção abandonada e se deparou cara a cara com uma entidade de outro mundo. Com pele acinzentada e chifres na cabeça, a figura humanoide ficou imortalizada na câmera, causando pânico instantâneo. O vídeo corta abruptamente, deixando todos sem respostas sobre o que ocorreu em seguida. Em outra filmagem de 2008, um grupo de amigos decide explorar uma casa em um local remoto. Quando abriram a porta, o que encontraram foi uma cripta de arrepiar os ossos. De repente, algo começou a rastejar em sua direção, movendo-se de 4 patas e parando a poucos metros deles. Aterrorizados, mal conseguiram escapar. Em outra ocasião, uma câmera de campainha no México capturou algo surreal. Um morador compartilhou imagens perturbadoras de uma figura misteriosa, espreitando do lado de fora de sua porta. Assim que ele a abriu para investigar, o ser aparentemente um extraterrestre escondeu-se rapidamente atrás da parede. Apesar de olhar ao redor, o homem não encontrou nada. O encontro terminou tão abruptamente quanto começou, deixando um rastro de dúvidas. Em um hotel, um hóspede passou por algo inquietante enquanto fazia o check-out. Filmagens de segurança revelaram uma sombra estranha rastejando atrás dele. A figura, de aparência humanoide, era baixa e atarracada, mas algo nela era perturbadoramente anormal. Talvez você pense que poderia ser uma criança, mas crianças não desaparecem no ar, não é? Para muitos, essa entidade parecia uma das criaturas das sombras descritas em lendas.
Um alienígena cinzento, pequeno e usando um terno preto foi flagrado nas câmeras. Quando o dono da casa apareceu, algo inacreditável aconteceu. Em vez de fugir, o homem aproximou-se do ser. O alienígena, por sua vez, colocou calmamente a mão na testa do homem. Após um breve momento, o dono simplesmente se afastou, como se nada tivesse acontecido. Em 2006, em Pensacola, Flórida, outra filmagem aterrorizante foi registrada. A única luz na gravação vinha de uma porta entreaberta, revelando uma figura humanoide esquelética com pernas finas e uma cabeça oblonga que parecia saída de outro planeta. A criatura entrou silenciosamente no cômodo. Enquanto o dono da casa dormia, ele acordou ileso, mas ao revisar a filmagem, ficou completamente horrorizado. Parece que ele não vai mais dormir com a porta aberta. Por fim, imagens assustadoras vindas da Califórnia mostram algo inexplicável. Uma criatura desconhecida foi flagrada caminhando à distância, seus movimentos quase hipnóticos e completamente fora do comum. O que poderia ser? Alienígena, criatura das sombras ou algo além do nosso entendimento? A criatura era incrivelmente alta e de aparência tão bizarra que desafiava qualquer descrição de animal conhecido. O proprietário que a avistou tentou descrever o que viu, sugerindo que parecia um ser distorcido, como um híbrido assustador, algo que ele chamou de ancinho deformado. A ideia de uma criatura assim vagando perto de casa é no mínimo perturbadora. Em outra filmagem, uma mulher que gravava a si mesma acabou capturando algo muito além do esperado, sombras rastejando ao fundo. As figuras eram incrivelmente pequenas, mal chegando a da altura dos joelhos, mas isso só tornava o cenário ainda mais inquietante. E em um clipe diferente, uma criança brincando com uma bola ficou paralisada ao avistar algo misterioso. Uma pequena figura bípede, visível por apenas um breve instante, foi capturada na câmera, deixando quem assistiu se perguntando o que mais poderia estar escondido neste planeta. Mas o verdadeiro pesadelo aconteceu quando alguém esqueceu de fechar a porta de casa. Durante a noite, algo rastejou para dentro do quarto, silencioso e faminto. Esse ancinho estava tão deformado que seus membros pareciam tortos, quase irreais. Ele ficou perto da cama, aparentemente em busca de algo ou alguém. A gravação terminou antes que o desfecho fosse revelado, deixando um mistério inquietante no ar. Uma exploração noturna se transformou em um pesadelo quando um homem tropeçou em uma visão aterrorizante. Um ser magro e esquelético agachado no chão, banqueteando-se com algo desconhecido. Seus movimentos eram antinaturais, como se desafiassem as leis da física. Quando percebeu o homem, a criatura levantou-se em um piscar de olhos e desapareceu nos arbustos com uma velocidade assustadora. Essas histórias deixam uma questão no ar. O que mais está à espreita, escondido nas sombras, esperando para ser descoberto? Por um instante, parecia que a criatura estava prestes a atacar, mas, para alívio, ela desapareceu nas sombras, deixando apenas o silêncio arrepiante da noite. Esse vídeo, sem dúvida, faria qualquer pessoa reconsiderar explorar a floresta após o cair do sol. E o terror não para por aí. Um homem, intrigado por sons estranhos vindos de sua cozinha, decidiu instalar uma câmera para desvendar o mistério. Dias depois, o que ele capturou foi de gelar a espinha, uma figura misteriosa espreitando atrás do balcão. A maior parte dela permanecia oculta, mas os poucos detalhes visíveis eram suficientes para causar arrepios. O som de uma respiração pesada ecoava no ambiente, mas ao amanhecer não havia nenhum sinal da entidade. O que seria isso? Uma brincadeira elaborada ou algo fora deste mundo? Outro caso perturbador foi capturado por uma câmera de segurança em uma rua escura. A filmagem revela uma figura que desafia a lógica, caminhando sem a parte superior do corpo, apenas pernas. E como se isso já não fosse bizarro o suficiente, o andar da criatura parecia completamente fora do normal, como se algo estivesse muito errado. Esses eventos deixam uma sensação desconfortável e a pergunta inevitável: até que ponto o desconhecido está mais próximo do que imaginamos?
Parecia que a criatura lutava para andar, seus movimentos totalmente desajeitados. Isso deixou apenas duas explicações possíveis: ou era algum tipo de entidade sobrenatural, ou a câmera do acampamento sofreu uma grande falha. A internet ficou dividida. Uns acreditam que é o espírito de alguém que encontrou um destino trágico, enquanto outros têm certeza de que não passa de uma edição esperta, feita para nos pregar uma peça. O que você acha? Outro relato assustador envolve um proprietário que ouviu ruídos estranhos vindos de seu quintal no meio da noite. Quando saiu para investigar, ele congelou ao avistar uma pequena figura com pele esverdeada e olhos negros gigantes, espiando por trás dos arbustos. Antes que ele pudesse se aproximar, a criatura disparou para trás da casa e desapareceu na escuridão. Apesar de seus esforços para rastrear o ser, ele nunca foi encontrado. Isso desencadeou uma onda de relatos online, com pessoas afirmando ter visto criaturas semelhantes. Estariam essas aparições sugerindo que não estamos tão sozinhos quanto pensamos, com algo ou alguém nos observando das sombras? E é por isso que trancar portas e janelas ao anoitecer não parece tão exagerado. Uma câmera de segurança doméstica registrou o momento em que uma mulher recolhia roupas do varal. Tudo parecia normal, até que, ao se virar, uma figura humanoide pálida rastejou pela porta aberta. A criatura, curvada em 4 patas, tinha a pele translúcida e um movimento tão perturbador que muitos acreditaram que poderia ser o lendário ancinho. Esse ser é conhecido por sua aparência magra e assustadoramente pálida, além de seus movimentos inquietantes que deixam qualquer um em pânico. E o terror continua. Um grupo de amigos explorava um prédio abandonado quando se deparou com algo que jamais esqueceriam. Em um dos cômodos, uma criatura esquelética com olhos negros gigantes e pele verde doentia apareceu. Quando os amigos iluminaram a criatura com a lanterna, ela soltou um grito aterrorizante e recuou cegada pela luz. Sem hesitar, eles fugiram, abandonando o prédio e a entidade para trás. Por fim, em 2018, um residente americano causou alvoroço ao alegar ter capturado evidências de um encontro alienígena. A filmagem que ele compartilhou foi, no mínimo, inquietante. E você, até onde vai acreditar? Essas histórias nos mostram que, às vezes, o que está nas sombras pode ser muito mais real do que imaginamos. O que está acontecendo aqui? Todos os dias surgem avistamentos misteriosos que desafiam qualquer explicação. Meu Deus, o que é aquilo? Seres que não deveriam existir estão causando tanto medo que muitas pessoas estão deixando suas casas, desde criaturas lendárias até criptídeos estranhos. Essas câmeras registraram aparições assustadoras que vieram do nada e deixaram todos apavorados. A criatura com chifres. Deixe de lado lendas como o Pé Grande ou o Yeti. Algo muito mais assustador foi visto no coração da selva. Uma equipe do YouTube registrou uma cena de arrepiar. Uma criatura imponente com chifres, erguida sobre suas patas traseiras, parecia prestes a atacar. A chegada inesperada da equipe acabou surpreendendo o ser, que recuou rapidamente após mirar em um homem. Felizmente, ele saiu ileso, mas a criatura desapareceu na escuridão, deixando um clima de puro terror. Essa figura sinistra parecia saída diretamente de um pesadelo. Elor. Em 2008, um grupo de amigos resolveu explorar uma casa abandonada em um local remoto. Ao abrirem a porta, foram surpreendidos por uma criatura assustadora que correu em direção a eles. O ser rastejava em 4 patas e chegou perigosamente perto antes que eles conseguissem fugir por pouco. Homens de terno. O vídeo mostra um homem dirigindo sozinho por uma estrada deserta no meio da noite. De repente, ele avista um homem de terno carregando uma maleta, seguido por outro, e depois mais 7, todos emergindo da grama alta sob a luz dos faróis do carro. No horizonte, um sinalizador é aceso, aumentando o clima de tensão. O momento mais perturbador ocorre quando uma figura, usando uma máscara de rena, surge pelo lado esquerdo do veículo. Tudo sugere que poderia ser um ritual sinistro ou um culto misterioso, tornando a cena ainda mais inquietante.
ser demoníaco. Durante a exploração de um prédio abandonado, um homem se deparou com algo aterrorizante. Em uma sala escura e empoeirada, ele encontrou uma figura humanoide coberta por um pano, com um rosto macabro e mãos negras terminadas em garras afiadas. A criatura parecia frágil ou possivelmente mantida sob alguma força sombria. Ele registrou tudo enquanto se aproximava, mas a cena era de arrepiar. Seria uma entidade maligna ou algo além da compreensão humana? A aparição do Pé Grande. Em uma floresta densa, um grupo de caçadores teve uma experiência que marcaria suas vidas. No meio das árvores fechadas, eles avistaram uma enorme figura negra escondida entre os galhos. A criatura inclinou a cabeça, fixando um olhar penetrante neles. Sua aparência peluda parecia se fundir com as sombras da mata, criando uma cena inquietante. Os caçadores ficaram paralisados, incertos sobre o que fazer, enquanto o ser permanecia imóvel, observando-os. O ambiente parecia carregado de mistério, deixando claro que aquilo não era um animal comum, como um urso ou veado. Era algo muito mais misterioso, o lendário Pé Grande. Aquela troca de olhares continuou a assombrá-los por muito tempo depois. Gigante peludo. Em uma noite, um morador caminhava nas proximidades de uma área arborizada quando avistou uma criatura sentada no campo. O que lhe chamou a atenção foram os olhos brilhantes da criatura, que o observavam fixamente. Lentamente, ela começou a rastejar. Seu corpo musculoso e coberto por pelos parecia imenso, como se pudesse destruir qualquer coisa com facilidade. O morador ficou paralisado, assistindo aquela cena bizarra sob o céu escuro. Ele não conseguia deixar de sentir que aquilo não era apenas um animal selvagem, mas algo muito maior, talvez uma criatura lendária e difícil de encontrar. Criatura primitiva. Um ciclista estava filmando seu passeio com a GoPro, e no começo, tudo parecia tranquilo. No entanto, ao atravessar a ponte, uma criatura saltou repentinamente e quase atingiu o ciclista. Ela era desprovida de pelos e tinha uma coloração cinza do início ao fim. Surgiram várias especulações sobre o que poderia ser, mas ninguém soube dizer ao certo. Alguns acreditaram que se tratava de uma criatura mítica, como o chupa-cabra, enquanto outros sugeriram que poderia ser um macaco sem pelos ou até um lobisomem. Avistamento de lobisomem. Em uma noite calma, um morador estava dirigindo por uma pequena vila em Minas Gerais, quando de repente uma criatura escura apareceu na sua frente, andando sobre as 4 patas. Ela se assemelhava a um lobisomem, mas parecia que ainda não havia se transformado por completo, com um aspecto estranho e inusitado. Segundo os mitos locais, lobisomens são pessoas amaldiçoadas que se tornam feras aterrorizantes durante a lua cheia. A criatura parecia se encaixar nessa descrição, movendo-se de forma incomum, quase humana. O lobisomem avançou na direção do homem, que, assustado, decidiu fugir rapidamente com o coração disparado de medo. Encontro assustador. Um grupo de amigos estava na floresta quando notaram uma pessoa deitada no chão, sem se mover. Isso os deixou apavorados, mas mesmo assim decidiram se aproximar para verificar. O que aconteceu a seguir foi aterrador. A pessoa estava segurando algo com marcas estranhas no pulso. De repente, uma criatura pálida e sinistra apareceu, correndo pela floresta logo atrás deles. Ela estava se movendo sobre as 4 patas e lembrava a figura de um Reiki, uma criatura conhecida por sua aparência aterrorizante. Talvez ela fosse responsável por tudo aquilo. O que é isso? Avistamento de Reiki. Em 10 de julho de 2011, um morador ouviu sons estranhos vindos da floresta e, para se proteger, pegou sua câmera e foi investigar. Ao se aproximar, viu uma pessoa sentada de costas para ele, mas então essa figura virou o rosto e o que ele viu o deixou paralisado, olhos brilhantes e brancos fixos nele. Não parecia humano e seu olhar inquietante fazia lembrar a famosa criatura Reiki, conhecida por seus olhos aterrorizantes e pelos horrores que causa aos humanos. Assustado, ele correu para longe, sentindo que a floresta escondia segredos além do que ele poderia compreender.
Restos de chupacabra. Em uma estrada deserta no Brasil, um casal estava dirigindo quando de repente teve que parar. Não havia nenhum sinal de trânsito ou outros carros, mas uma criatura enorme os fez parar abruptamente. Ela estava caída no meio da estrada, com um tom acinzentado e dentes afiados, parecendo tanto feroz quanto estranha. Inicialmente pensaram que fosse a carcaça de algum animal, mas seu formato era tão peculiar que lembrava as histórias do chupacabra. Embora curiosos, decidiram contornar a criatura, sem saber se haviam realmente encontrado uma lenda se tornando realidade. Slenderman. Enquanto dirigia por uma estrada rural, uma pessoa notou uma figura alta e sem rosto de pé ao lado da estrada. A câmera ficou borrada conforme o motorista se aproximava da criatura. No retrovisor, o motorista viu a figura se movendo em direção ao carro e o vídeo foi abruptamente interrompido. Essas histórias nos mostram que, às vezes, o que está nas sombras pode ser muito mais real do que imaginamos. E se você gostou desse mergulho no desconhecido, não esqueça de deixar o like e se inscrever no canal para mais mistérios como este. Afinal, nunca sabemos o que podemos encontrar ou o que pode estar nos observando. E lembre-se, o próximo avistamento pode ser na sua câmera. Até a próxima, exploradores do inexplicável.